Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 10 de junho de 2024. Em aprovação as atas números 4.354, de 18/3/2024, 4.355, de 19/3/2024, 4.356, de 25/3/2024 e 4.357, de 26/3/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente de 10 de junho de 2024. Ofícios da Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Ofício número 95 de 2024. Resposta ao pedido de informação número 42 de 2024. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Bangarten. Número 59 de 2024. Assunto: apontamento do Tribunal de Contas do Estado sobre vale alimentação de professores. Número 60 de 2024. Assunto: posição da Prefeitura Municipal sobre denúncias do Ministério Público. Número 61 de 2024, assunto: salas de aula do ensino fundamental. Número 62 de 2024, assunto: superávit do município. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Bangarten. Número 148, patrulhamento na rua Jerônimo Francischini. Número 149, patrulhamento e britagem na rua Frederico Fetter. Número 150, manutenção da rua Carlos Fetter, trecho de terra. 151, conserto de calçamento na rua Pedro Marqueto. 152, patrulhamento e britagem na rua Moacir José Bassotto. 153, patrulhamento e britagem na travessa Marcelino Mauri. Indicação de autoria da vereadora Eleonora Broilo. Número 18 de 2024, assunto: indicação do projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município Trilha Jeep Clube de Farroupilha. Presidente, esse era o expediente do dia 10 de junho de 2024. Obrigado, vereador Felipe Maioli. E passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Muito boa noite a todos. Começando pelos meus colegas vereadores, o meu presidente, boa noite a todos. A imprensa, em nome do Andamate, cumprimento a todos. As pessoas que aqui se encontram, eu quero dar uma boa noite especial ao presidente Julian Zardo, do Jeep Clube de Farroupilha, assim como seu vice-presidente Caiozinho. Boa noite a todos os senhores, Carla, a esposa e as filhinhas, e as filhinhas do Ilha, né, que são essas duas bonecas que estão aí. E antes de entrar propriamente no projeto de indicação, eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar. A Patrícia, a Pati, como todo mundo conhece, ela está nos deixando porque ela vai galgar agora degraus onde ela está começando uma carreira. Ela passou no concurso da prefeitura com um dos primeiros lugares e foi chamada. A Pati nos ajudou durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, ela foi competente, ela foi uma amiga para todos nós. A Pati foi uma pessoa de
sempre pronta a fazer tudo o que a gente pedia, não tinha mau tempo para ela, não tinha. Se eu pedisse para ela ir me buscar em casa, ela ia. Se eu pedisse para ela ficar até mais tarde, ela ficava. Não tinha mau tempo para ela. No seu lugar agora fica a Juliette, que está mostrando uma capacidade muito boa e acredito que ela vai ser de tanta valia para a nossa bancada quanto foi a Paty. Mostrando essa competência, né? Mas assim, eu tenho que dizer que eu vou sentir falta. Mesmo com a Juliette, eu sentirei falta da Paty. A Paty era parte da nossa vida. Muito obrigado, Patrícia, por tudo que tu fez e que tu nos ajudou. Tu foi uma peça importantíssima nesses anos em que eu estou, principalmente no ano em que eu fui presidente dessa casa. Eu tenho que te agradecer por tudo e dizer para a Juliette que tudo que ela precisar de mim, ela pode, não precisa ter medo nem nada, eu não mordo e de vez em quando dou uma latidinha, mas eu não mordo. Então, Juliette, seja muito bem-vinda por todos nós. Encerrado, então, essa parte, eu precisava fazer publicamente esse agradecimento à Paty. Eu quero falar agora sobre uma indicação de projeto que é a indicação 18/2024. A vereadora signatária requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo a indicação de projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município Trilha Jeep Clube de Farroupilha. Então, no artigo 1º, fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do município, nos termos da Lei Municipal número 1800, de 13/12/1990, Trilha Jeep Clube de Farroupilha, realizado anualmente no mês de maio. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei, que entrará em vigor a partir da data de sua publicação. A justificativa. Antes de eu entrar na justificativa que está aqui relatada, eu quero dizer que tanto o Jeep Clube quanto os trilheiros de moto tiveram uma especial importância nos eventos climáticos que se abateram sobre o Rio Grande do Sul, tanto em setembro do ano passado, quanto agora em maio. Então, em virtude disso, nós pensamos então em fazer esse projeto de indicação, mas pensando em estender essa indicação de projeto aos trilheiros de moto. Não nesta ocasião, mas numa ocasião que convém a todos, né? Devido à sua grande ajuda nessas catástrofes. Ao saudarmos os ilustres membros do Poder Legislativo Municipal, tomamos a liberdade de encaminhar à elevada apreciação dessa Casa projeto de lei de indicação da ilustre vereadora Eleonora Broilo, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Trilha Jeep Clube de Farroupilha. O Jeep Clube é uma associação sem fim lucrativo, fundada em 1996. Durante a década de 90, o Jeep Clube de Farroupilha fez diversos eventos que se destacaram no estado e em Farroupilha, principalmente em Farroupilha, que se destacou pela prática do esporte off-road. Dentre os eventos realizados, o que mais destacou foi o primeiro Jeep Raid em 1996, o segundo Jeep Raid em 98, Circuito Serrano. Além desses dois, ainda são lembrados o Raid da Meia-Noite e diversas trilhas que atraíam associações e clubes de outras cidades do estado.
Em maio de 24, foi marcado o evento Trilha de Farroupilha e o Retorno como marco para que nossa cidade voltasse a ter visibilidade dentro desse esporte, infelizmente adiado por conta das chuvas que atingiram o estado. O planejamento do clube é que todo ano, no mês de maio, seja realizado um evento para convidar associações e clubes de outros municípios, como acontece atualmente em outras cidades. A previsão é de que no primeiro evento a gente possa contar com a participação de 500 a 1.000 pessoas. E conforme o evento ganhe popularidade no estado, a previsão é que esse número vá aumentando. O evento consiste em um sábado do mês de maio, que a Associação Jeep Clube irá planejar um circuito, que deverá ser percorrido pelos jipes que se inscreverem no evento. De maneira geral, o evento começa às 7h com um café da manhã servido pelo Jeep Clube e após isso é dada a largada para a trilha. Ao final da trilha será servido um almoço e após serão liberados para os participantes brincar em uma pista criada chamada Atoleiro Final. O evento movimentará a cidade no sábado e domingo e necessitará de serviços como hotéis, restaurantes e supermercados para suprir a necessidade dos visitantes, movimentando assim toda a rede do circuito de turismo, né, que a gente precisa. A importância do evento está na visibilidade que o município ganhará no estado, visto que o público desse tipo de esporte é de todas as idades e normalmente é um esporte que é passado de pai para filho, como temos vários exemplos na administração do Jeep Clube. Diante da grandiosidade desses eventos, solicitamos a acolhida e aprovação desta proposição por parte dos nobres pares, a qual trará ainda mais prestígio e visibilidade ao nosso município. Então, sendo essa a minha pauta, gostaria de contar, então, com todos os senhores. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que estão aqui nesse momento, a Damate, que está sempre trabalhando em serviço da comunidade e levando a informação que daqui, dessa Casa Legislativa, vai para as pessoas. E essa é a minha preocupação, que a informação que saia daqui, ela saia com a maior veracidade possível. Eu quero dizer que nos últimos meses aí, eu tenho escutado muito ruído. Não sei de onde vem, não sei por que ocorre, mas muitas vezes eu evito ocupar essa tribuna, porque, como já disse, sentado, eu tento usar ela para tentar levar a informação para as pessoas, para que eu possa realmente ter legitimidade e representatividade aqui em cima. Mas, muitas vezes, tem acontecido coisas que a minha parte republicana não pode permitir. Né? A última sessão foi muito ruim, inclusive porque estava o meu filho aqui, né? E nós finalizamos aquela sessão com o Roque me apontando o dedo, né? Eu não sei se esse apontamento de dedo foi em tom de ameaça, quero acreditar que não, né? Quero acreditar que não, mas eu peço a essa casa, né, para que o jurídico avalie as filmagens e avalie a forma como foi, porque se tem tom de ameaça, tem que ser aberto uma comissão de ética para verificar e apurar os fatos. Né? Quero lhe dizer, doutor Roque, eu não tenho medo do senhor, nem do que o senhor pode falar, nem do que passa na cabeça do senhor. Né? Eu tive a oportunidade, através do doutor Clayton, de trabalhar e trabalhar bastante pelo município. De sentar num consultório e no primeiro dia que eu sentei ali tinha 40 pessoas para atender. Então, talvez em 2 anos nessa cidade eu conheci pessoas que as pessoas levam 10, 15 anos para conhecer. Normal, pelas oportunidades que eu tive.
né? Então, passam muitas pessoas lá no consultório também falando horrores da sua história política, Roque, e nem por isso eu vou lhe ameaçar ou vou aqui falar alguma coisa, porque eu tenho que falar do que eu vejo e não do que eu ouço. Essa é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado aqui dentro. Eu sempre busquei valorizar a educação, porque eu tenho certeza que se eu estou aqui hoje, eu estou aqui pela educação que a minha família me deu. Minha mãe é professora, meu pai é odontólogo e dentista da área indígena, durante toda a vida dele. Ele divide a metade do tempo dele na área indígena e a metade do tempo dele no consultório. E a mamãe é professora. E durante muitos anos também deu aula dentro de uma área indígena, né? Minha cidade que eu me criei, dos 5 anos aos 16, quando eu saí de casa, se chama Tenente Portela, e é a maior área indígena do parte sul do Brasil. Inclusive tem alguns índios que aqui estão, que são oriundos de Tenente Portela, né? O pastor Davi está acolhendo eles, está tentando ajudar eles, né? E lá são todos de Tenente Portela, tá? O cacique que está aqui é irmão do cacique que está lá, é uma pessoa que eu, inclusive, frequento a casa dele quando vou lá, né? Eles têm as leis deles, né? Muitas vezes tem coisas ali que eu posso não concordar, né? Mas, enfim, no momento que a gente puder ajudar eles ali, obrigado pela tua ajuda, porque são quase que meus conterrâneos. Embora eu seja de Livramento, me criei em Tenente Portela, tenho um amor muito grande pelaquela cidade. E na minha época de colégio, onde 30% eram índios, né, muitas vezes eu convidava alguns índios para almoçar lá em casa. E a minha mãe ficava louca comigo, né? Óbvio. Vai trazer, não tem como, 3, 4. Eu digo, mãe, eles não têm como voltar. Muitas vezes tinha aula de tarde, enfim e tal. E aí, essa história é a minha mãe que me conta, né? E eu, claro que eu lembro, que eu sei. Mas para provar que eu me criei com as diferenças. Me criei dentro de uma escola onde tinham negros, tinham índios, tinham brancos. Acho que ser humano é ser humano. E todos nós precisamos ter igualdade de oportunidade frente aos governos. E então, quando eu estava ali no primeiro grau, eu não tinha uma escola na minha cidade, e eu fui para 3 Passos. Eu acordava todos os dias, às 5h30 da manhã, para pegar o ônibus às 6h20, para chegar às 7h20, 3 Passos, para às 7h30 começar a aula e voltar. Todos os dias eu fazia isso, né? Fiz durante 4 anos da minha vida, buscando instrução, buscando conhecimento, buscando poder me diferenciar, poder ajudar os outros, inclusive, depois. E por isso que eu fico chateado, muitas vezes, quando nós temos, por exemplo, um presidente que nunca educou ninguém, que nunca se educou falando sobre educação, né? Isso aí é uma coisa que eu não entendo, mas tudo bem, a gente tem que respeitar a democracia, e essa é a soberana e a maior de todos. Com relação, então, por isso que eu fico chateado muitas vezes quando falam alguma coisa que eu não esteja sendo muito útil aqui, que eu não tenho trabalhado. E eu quero falar para alguns vereadores, que eu não sei se é por ignorância ou por falta de conhecimento. Desde que eu entrei nessa casa, um dos assuntos que eu mais debati foi com relação à água. Pela importância que isso tem na saúde das pessoas. Saneamento básico. Pela importância que isso tem na qualidade de vida e na expectativa de vida das pessoas. Promovemos aqui nessa casa a primeira conferência com relação à água. Só teve ela, depois não teve mais. Mas ok, buscamos todas as entidades, Corsã, veio pessoas de Porto Alegre, as instituições vivas da cidade participaram aqui nesse plenário. Acho que o Thiago Ilha estava aqui, nós debatemos. Íamos, Thiago, promovemos algum vídeo aqui sobre o AUI, né, onde chamamos as pessoas das escolas estaduais, municipais, tentando promover educação ambiental para essas crianças. Fomos nas escolas, Tadeu, programa Democracia para Todos, se eu não me engano, ou, agora não vem à memória,
onde a gente todo mês ia numa escola. Isso quando eu fui presidente desta casa, a gente fez esse projeto, e todos os meses nós íamos para uma escola informando o que é o poder legislativo, o que é o executivo, o que é o judiciário, tentando buscar formar cidadãos. Promovemos também o Eu Câmara. O Gabi está aqui. O Gabi me ajudou muito nesse projeto, foi um dos idealizadores, e todo mês vinha alguém buscar e promover conhecimento nos funcionários da casa. Um programa que teve como grande líder o bispo Frei, né, aqui de Caxias, que veio até essa casa também, né, promover uma palestra. Promovemos os 30 anos da democracia aqui. Chamamos pessoas para falar sobre democracia. Temos essa sala que se chama Sala de Democracia, está lá. No momento que também a gente foi presidente, promovemos a primeira conferência Lixo Zero. Trouxemos todas as empresas que são lixo zero. Tramontina, Piovesan, ali na Vila Rica, né? Trombini. Grandes empresas do nosso município vieram a esse plenário e discutiram e debateram como se tornar uma empresa lixo zero, para mais tarde se tornar um município lixo zero. Esse é o nosso objetivo. Temas todos eles ligados sempre ao saneamento, sempre às minhas bandeiras. Na pandemia, busquei incessantemente promover e defender a saúde das pessoas, mas que elas tivessem também a obrigação de sustentar sua família, que todo cidadão tem, que pudessem sair de suas casas com os cuidados necessários e não ficar com medo, trancado em casa. Sim, defendi, fui contra o lockdown. Hoje, muitos trabalhos mostram que realmente não fazia efeito em termos de morte. Existe uma pandemia? Existe. Está morrendo gente? Está. Infelizmente, uma pandemia é pelo número de morte de pessoas, e isso é muito triste. Agora, com algumas medidas, isso podia ser pior. Isso podia trazer mais mortes ainda. Era isso que a gente discutia e debatia, e todos os dias estava ou na imprensa, estava ou na SIX, estava ou na prefeitura, buscando promover e buscando dar a minha contribuição. Promovemos nessa casa, senhor presidente, talvez um dos atos mais democráticos dos últimos anos. Um projeto que se chamava, que dava o microfone todos os meses para líderes das comunidades. Eu me esqueci o nome do projeto, Gabi, pode me dizer? Não lembro também? Bom, o nome não importa, mas o que importa foi o que aconteceu. Nós, todos os meses, esta Câmara, o plenário ordinário desta Câmara, ia para alguma comunidade. Visitamos mais de 10 comunidades. São José, Industrial, Vila Jansen, Bairro América. E nós dávamos 30 minutos para o cidadão, nesse microfone aqui, para que ele promovesse, divulgasse, anunciasse e solicitasse as suas demandas, da sua comunidade. E aí sim, levar para o Executivo, para ver se ele pudesse atender aquelas demandas. Sim, senhora, doutor Leonora. Uma parte, a vereadora Eleonora Broilo. A questão do nome era Câmara Itinerante. O projeto era Câmara Itinerante. Isso. Só por isso. Sim. Obrigado. O projeto era Câmara Itinerante, onde a gente ia. E, sinceramente, né, se nós pegarmos aqui a folha de presença, tu vai ver que naquele ano foi onde mais teve pessoas participando da Câmara. 2018, pode pegar ali. Nós fazíamos essa Câmara Itinerante, dava 80 pessoas, 40, já chegou a dar quase 100. Mas a gente vê que quantas vêm aqui no dia a dia nosso, né? Gabi, agora olhando para ti, lembrei do Limpe, o jornalzinho que todos têm acesso aí, trimestral do nosso município, da Câmara, né? Foi durante a gestão que a gente fez aqui, e a gente tinha que informar o que a gente
né, propunha na Câmara de Vereadores. Então, a gente fez um jornal trimestral para divulgar todas as nossas ações. Se chama LIMP. Por que se chama LIMP? São as 5 questões imprescindíveis da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? São as 5 características da administração pública para que ela seja bem feita, para que a gente possa ter, e a gente tem que publicar, como está no LIMP. Então, por isso se chama LIMP. Todos, tenho certeza que leem o jornalzinho do nosso município. Promovemos também uma lei, acho que uma das poucas leis que eu fiz, porque sempre fui contra fazer leis e elas não funcionarem, e essa minha funcionou para uma, que foi para fazer as casas dos taxistas, Thiago. Lembra? Tu me ajudou nisso, né? Para que os taxistas não fiquem aí sentados ao ar livre. Eu via os meus amigos, os colegas taxistas ali fora do hospital, sempre sentados num banquinho, no frio, no gelo, quando chovia, eles tinham que se esconder dentro do carro. E então a gente promoveu esse projeto para que fosse feita as casinhas. A casa número 1 está lá, na frente do hospital, na praça, né, da catedral. Depois, infelizmente, não foi feito outras casinhas. Tem que fazer em todos os pontos de táxi isso aí, né? Esse projeto alguém, né, por favor, possa até, enfim, voltar com ele, retornar com ele. Mas tem algumas situações, então, para que seja esclarecido, né? Acho que eu não preciso falar, não preciso provar nada para ninguém. Tenho o meu papel hoje maior é criar o meu filho, né? Meu filho que está morando comigo desde os 12 anos. O Dr. Roque sabe, a doutora Clarice sabe, tem mais experiência ainda pelo tempo que tem, sabe como é difícil um filho ficar com o pai. O meu está comigo. O meu está comigo porque ele quis e porque o juiz mandou ficar comigo. Então eu tenho uma responsabilidade com essa criança que está aqui. E por isso que ninguém vai falar bobagem nenhuma enquanto ela estiver perto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Thiago Brunet. E convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. PDT, fará uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras, aos jipeiros que estão aqui essa noite nos assistindo. E parabenizar aqui a doutora Leonora pela proposta de lei. E, com certeza, os jipeiros merecem essa contemplação pela questão de que, muitas vezes, os jipeiros, motoqueiros de trilha, fazendo o seu esporte, eles estão se preparando, assim como conheço muitos deles, e sou amigo deles, se preparando para, numa situação vivida como passamos, eles possam atender a comunidade como um todo. E quero dizer que sou a favor, sim, e pode continuar, e pode confirmar com os amigos de vocês, que muito deles são meus amigos também. E estarei lá no sábado, na janta do jipeiro no Ronda Charrua, que foi convidado por jipeiros. Quero também dizer que, nesse momento que estamos vivendo, o que vivemos com os temporais, chuvaradas por todo o nosso estado, e eu vejo muito aclamação de todos os brasileiros, artistas de todo o país, fazendo defesa do nosso Rio Grande do Sul, do nosso estado. E com isso, eu tenho certeza que daqui um ano e pouquinho, nós estaremos mais fortes do que estamos hoje. Porque esse desenvolvimento econômico, ele virá, a reconstrução de nosso estado acontecerá. E são fases que nós já vivemos. Vivemos a fase de alcançar alimentação, de alcançar vestuário, de alcançar móveis de camas, colchões. Nesse momento é a reconstrução de casas, móveis internos, dos quais continua as pessoas sendo solidárias e alcançando.
Mas não posso deixar de falar do nosso município, que, graças a Deus, foi menos atingido, e temos certeza, Damati, que nós podemos se sentir, nesse momento, de certa forma, mais tranquilo e calmo em poder ajudar tudo o que nós ajudamos ou que nós alcançamos através de nossas falas e nossos atos, nossas ações de voluntário. A exemplo do próprio Farrapos, que alcançou lá em torno de 100 toneladas para todos os municípios atingidos de nosso estado do Rio Grande do Sul. Falando em nossa cidade, em Farroupilha, não posso deixar de falar nas questões de barreiras que estão, neste momento, ainda interditadas. A exemplo daquele trajeto ali de Caravaggio até a Búzios, que depois dá o segmento a Caxias do Sul e outros municípios, que é um trecho extremamente turístico. A exemplo da própria linha Eli, aqui na curva da antiga Pedreira, que também está interditado. Isso também interdita o nosso turismo, que nesse momento as entidades e outros segmentos do setor estão se movimentando para trazer de volta o turista para Farroupilha. E claro que algumas falas não constrói, porque se nós pensarmos de barreiras, por exemplo, na 122, que foram muitas e muitas toneladas de pedras, terras e plantas que desceram. Lá, com certeza, se fosse botar alguém da Defesa Civil, ia deixar aquilo lá interditado por meses e talvez ano, né? Porque lá teve uma catástrofe e, seguidamente, isso vem se repetiu aí ao longo dos últimos anos por várias vezes. Na 448, por exemplo, que já foi citado nesta casa, também houve vários deslizamentos e lá também já foram removidos e foram esses trechos liberados. E isso, em nosso município, me parece que eu vi o nosso prefeito municipal falando outro dia numa emissora de rádio, dizendo que vai ficar interditado até que os órgãos de defesa civil, ou enfim, ele não vai fazer um movimento para a liberação desses locais. Isso eu quero dizer que não constrói, porque um gestor, eu não sei onde, de repente, se a defesa civil do nosso município está atuante ou não, pode sim desenrolar isso, porque já passou-se a chuva, agora vai vir novas chuvas, fez aí 15 dias de sol, de tempo bom, que dava para ter movimentado e ter feito alguma coisa, mas não se fez ainda. Está esperando de repente, um documento de Brasília, e sabe-se que o Rio Grande do Sul, em vários municípios, foram assolados, foram realmente uma precariedade imensa. Nosso município teve, graças a Deus, poucos eventos. Tem a 470, por exemplo, ali de Bento Gonçalves, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, que sim, está interrompida, mas lá é um caso, a estrada se partiu no meio. Os morros ali, eles se partiram e desceram. Ali, claro, e outra, ali também depende do governo federal, que é uma rodovia concedida ou não, mas quem delibera a liberação é o governo federal. Mas aqui no nosso município, quem tem a obrigação de fazer os movimentos e de liberar é o nosso gestor municipal. É o prefeito, é os seus secretários, que tem essa incumbência, porque está no município de Farroupilha. E quando a gente fala em turismo, essa própria acontecimento que aconteceu no Santuário de Caravaggio, no dia da Romaria, traz para nós de novo uma fala ruim. Aquela questão do ministro também é uma coisa ruim. Aquelas falas que vão se construindo ao longo dos seus comentários, isso traz um movimento negativo para a nossa cidade. Nós temos que mudar isso.
Então, quando se fala, olha, temos que agora vamos implantar uma proposta de turismo, mas a gente cria um rótulo negativo, nós criamos uma situação desconfortável para o setor. Queremos sim que, partindo das entidades, eu imagino que eles vão fazer esse papel de reconstruir, como fizeram a Favim, trouxeram de volta a marca Moscatel, que impressionante. O nosso executivo, o nosso prefeito municipal não queria a marca Moscatel em Farroupilha, queria entregar para Garibaldi, como se manifestou na imprensa. A Favim e outros órgãos, sim, lutaram por esta marca e trouxeram para a Farroupilha. Se nós olharmos turismo, no governo anterior, criou-se o Caminhos de Caravaggio, que hoje é um local de peregrino conhecido no Brasil inteiro e talvez até no mundo, porque já teve pessoas de outros países que vieram fazer esse percurso. O nosso Salto Ventoso foi 100% revitalizado. Foi dado uma destinação que hoje, até então, ele era visitado por inúmeros municípios do nosso estado e outros estados. Mas aí, o que a gente vê para alimentar o turismo? O mato, fazendo daquela pavimentação asfáltica um trilho, porque o mato invadiu a estrada, assim como o próprio Caminho dos Romeiros, aqui pelo Vale Trentino, o mato tomando conta das estradas. Então, isso é muito ruim para o nosso setor. Esperamos sim que o nosso executivo coordene uma força-tarefa para resolver essa questão. E uma outra questão também que eu queria colocar aqui, na quarta-feira da semana passada, dia 5, nós estivemos numa reunião lá no Nova Vicenza, coordenado pela presidente do bairro e o vereador Juliano organizando, do qual o evento estava muito bem organizado pelos moradores, a associação e os demais vereadores que estavam lá, o pastor Davi, o pastor Felipe Maioli, o vereador Roque, o vereador Felipe Maioli, o vereador Roque, os secretários de obras, o secretário do planejamento e o secretário de finanças, o Prínio. E outras pessoas da comunidade. O que nos impressiona? Porque lá numa discussão, onde a gente se tratava já há dias, a presidente do bairro vem tratando com o executivo municipal, com os secretários que estiveram lá, inclusive no dia 1º de maio. Dia 1º de maio, dia 2 de maio, nesses dias que aconteceu o evento, que se rompeu a tubulação de drenagem naquele local, eles estiveram lá. E o que aconteceu? Chegando na reunião, e a vossa presidente do bairro também já havia salentado para levar um projeto, nem que seja um croquis da obra daquele local. Chegaram lá, escutar os moradores, mas já tinham escutado a presidente, já tinham falado com os moradores e nada foi apresentado. Foi discutido o que nós levamos de proposta, os vereadores dessa casa, porque o executivo não apresentou absolutamente nada. Como aqui também já foi dito, tem alguns equipamentos, giratórias, esteiras, trator de esteira, que podem trabalhar inclusive com chuvas, neblinas, garoas, não naquelas chuvas torrenciais, mas em outros momentos podem trabalhar. Aí eu pergunto, mas os técnicos, engenheiros, arquitetos e outros profissionais que acompanham as obras, que fazem os projetos, eu tenho certeza que estão lá com toda a disposição para trabalhar. Mas se não tem uma gestão pública para coordenar ou passar esses trabalhos, não vai acontecer. Porque eu tenho certeza que lá, inclusive, tinha dois turnos em alguns momentos no planejamento de técnicos para fazer esses trabalhos. E são profissionais de gabarito, com todo o conhecimento, mas essas questões têm que ser passadas para eles, têm que ser pedida, solicitada, porque eles têm um comandante, eles têm um comando. Eles não vão sair procurando o problema porque não é função deles. E outra, cedo sim, vereador Juliano.
A parte ao vereador Juliano Balgarten. Pela parte, vereador Amarante. Importante referendar a reunião de quarta-feira. Na verdade, mostrou aquilo que a gente vem falando. Falta organização, falta planejamento, falta trabalho. Fazer uma reunião para marcar outra reunião não dá. Inclusive, vereador, a presidente da associação ela encaminhou 2 ofícios. Um para a Secretaria de Obras, que a Secretaria de Obras esteve, e também um para o gabinete do prefeito. Mas, para variar, como é corriqueiro, né? O prefeito nunca nem viu, o vice também não. Então, não compareceram para uma reunião de suma importância. E tinha sido solicitado e elencado no ofício para que se apresentasse um projeto. Chegando lá, não tinha projeto nenhum, não tinha organização nenhuma. Então, é preocupante. Os moradores saíram decepcionados de lá e preocupados. E digo mais, nesse ritmo, aquela obra da galeria lá, da troca de tubulações, dificilmente sairá neste ano. Obrigado pela parte. Obrigado pela parte, vereador Juliano. Eu digo sempre que, assim como nas empresas, em todos os setores, tem que ter alguém que coordena o trabalho. E, geralmente, é o dono da empresa que passa para os seus gerentes, diretores, funcionários, a forma que ele quer que siga aquela empresa. Ele dá as normativas, ele dá o norte para esses segmentos ou para dar garantia que aquela empresa se sustente. E no poder público não é diferente. E quando não se tem essa gestão, porque uma coisa é fazer gestão dos seus negócios, outra coisa é fazer gestão da coisa pública. Você tem que ter... se tu é um bom gestor para os seus negócios, parabéns. Agora, para a coisa pública, para trabalhar com os outros ou para os outros, você tem que ter o envolvimento. Aí sim você vai resolver. E só para terminar, na Rua Vêneto tem vários pontos lá que está esburacado, porque não é uma questão da chuvarada. Aconteceu antes, logo depois da inauguração, lá em outubro, e agora novamente tem vários buracos numa obra nova que custou quase 2 milhões. Ali, então, estão alegando que a empresa que fez vai refazer e está no contrato. Depende. Se está no contrato, tinha que estar no projeto. Se está no projeto, tudo bem. Se não, não vai refazer. Só para terminar, senhor presidente. Mas mesmo que ela vá refazer, o transtorno que causa para os moradores de uma obra mal feita, porque não foi acompanhado, não foi fiscalizado lá no andar da obra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimento as pessoas que aqui estão, imprensa, sejam todos bem-vindos. Bom, eu quero falar sobre um assunto muito importante, um assunto de orgulho, de felicidade. Durante um bom tempo, eu, juntamente com outras tantas pessoas, porque a luta é coletiva, nós pleiteamos a Universidade Federal na Serra Gaúcha. E hoje, o presidente da República anunciou um campus da Universidade Federal da Serra Gaúcha em Caxias. Assim será denominado, a posteriori será lutado pelo um campus para lá da ponte, vamos chamar assim, como diria o Peruso, onde que a ideia vai acontecer, vai sair do papel, teve o primeiro passo, então é importante referendar. Eu quero começar minha fala lembrando uma frase do saudoso Ariano Suassuna: o sonho que leva a gente para frente. E é isso que a gente fez. A gente sonhou, a gente buscou, a gente lutou e está acontecendo. E aconteceu. Hoje o governo federal anunciou a tão sonhada e a tão esperada Universidade Federal na Serra Gaúcha. Desde que eu entrei aqui neste mandato, lá no começo eu busquei informações sobre o processo da instalação, da implantação do Parque Tecnológico Zenit em Farroupilha. Fiz todo o levantamento, tem um dossiê, fiz reuniões com a pró-reitoria, porque o reitor, um democrata peronomútil, não me recebeu, não me atendeu. Tivemos alguns debates,
busquei informações junto ao MEC quando estive em Brasília, ou seja, a pauta sempre pulsou e esteve viva. E nesse tempo, algumas coisas só focadas para a Universidade Federal da Serra, que eu fiz parte. Lá no PPA participativo, no plano plurianual, onde que nós votamos na proposta da criação e implantação, ajudamos a buscar mais votos naquela proposta, na consulta participativa, as reuniões do Parlamento Regional, onde que foram um marco, onde que lá nós começamos a debater e se falou, sim, nós queremos uma universidade federal na Serra Gaúcha. Uma região onde que tem 11% da população do Estado, 11% do PIB do Estado. Por que não? E essa luta ela é antiga. Uns 40 anos atrás se lutava para federalizar a Universidade de Caxias do Sul, mas na época não era visto com bons olhos, principalmente pelas questões econômicas. O poder dominante se postou contrário e não avançou. E paramos no tempo em relação a isso. Após isso, nós fizemos lá, em novembro, um painel sobre a universidade e instalamos um comitê que hoje tem mais de 20 instituições de ensino, 20 instituições da sociedade civil, e vão desde instituições de ensino, organizações vivas da nossa sociedade, que aderiram, que atenderam e que abraçaram, juntamente com o vereador Juliano, a luta pela universidade. Eu quero agradecer a todos e todas as pessoas envolvidas nesse processo. Eu não citarei todas as entidades com receio de esquecer uma. Depois disso, rodamos o Estado em várias audiências públicas. Pinto Bandeira, Nova Prata, deixa eu ver onde mais que nós somos, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, e fora conversa com diversas autoridades, Monte Belo, Nova Roma, enfim, foram várias as conversas. Também aprovamos uma moção de apoio aqui neste parlamento, que foi aprovado de forma unânime, e tivemos um ato talvez o mais emblemático e categórico, uma reunião no dia 26 de dezembro, no Palácio do Planalto, onde fomos recebidos por 3 ministros de Estado, ministro Pimenta, Camilo Santana da Educação e o das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na época o Maurício era presidente e eu agradeço, Maurício, pela confiança, que tu disse, Maurício, eu preciso de uma passagem, tu na condição de presidente, dentro da prerrogativa, dentro da legalidade, vai lá, representa, e fomos lá, representamos com afinco, fizemos bonito, e está aqui o resultado. Além disso, conversas nas escolas, abaixos assinados. Então, foi um trabalho árduo, mas um trabalho que não para agora, muito pelo contrário, ele só se inicia. Ele se inicia porque agora a gente vai ver qual o ponto que vai ser instalado, que vai ser implantado. E há uma previsão para, no ano de 2025, começar a operar a universidade. Então, nós vamos participar da construção, que cursos, qual a realidade da nossa região, qual a necessidade dos nossos jovens, qual a necessidade dos nossos estudantes. Porque é assim que a gente precisa. Escola pública, gratuita, de qualidade, para atender o filho do trabalhador, a filha do trabalhador. Então é isso que a gente está acontecendo. Depois de muito tempo, está tendo uma universidade federal. Muitos disseram, não, é mais uma vez que vocês vão levantar a bandeira, vão gritar, vão espernear e não vai acontecer nada. Mas está saindo do papel, porque sim, é prioridade e é o que nós lutamos e buscamos. E volto a referendar, foi uma luta coletiva. Cedo uma parte para o vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. Vereador Juliano, quero te parabenizar por essa luta aí incansável. O Juliano já parecia um vereador de uma nota só, né? Era sempre Universidade Federal, e conquistou. Juntamente, certamente, com outros vereadores que também apoiaram essa casa, enfim, como tu bem já acabou de citar, o vereador que presidia a casa à época, o Maurício. Mas, enfim, acho que todos puderam, de uma forma ou de outra, contribuir com esse debate. Mas tu és o timoneiro, vamos dizer assim, dessa luta, dessa causa. E que bom também que o governo federal entendeu de não fazer um prédio. Eu, particularmente, não sou a favor de construir prédio. Eu sou a favor de aproveitar os espaços já existentes. Pode fazer convênios com a Universidade de Caxias do Sul, que tem espaço sobrando, com outras, enfim. E que bom que vai ali para o Campus 8,
já está estruturado, é só começar a trabalhar e começar a abrir vaga para as pessoas estudarem. Parabéns. Obrigado, vereador Roque, pelas palavras, pelo elogio, e importante, né, também ser algo rápido, prático e objetivo, porque levantar um prédio agora, até fazer o projeto, achar o terreno, buscar investimento, buscar a fonte, etc., etc., olha, no mínimo uns 3, 4 anos. O vereador, uma parte para o vereador Amarante, senhor presidente. Uma parte ao vereador Amarante. Vereador Juliano, eu quero dizer sim que tu foi o timoneiro, trabalhou muito por esta causa. Estive contigo em outros municípios, a exemplo de Nova Prata e outros tantos que a gente foi em audiências públicas em busca de uma universidade para a Serra Gaúcha. A exemplo de outras questões que a gente já conquistou para nosso município, nossa região, Juliano, na época da CSG, onde a gente buscou, de uma forma coletiva, com vereadores, um novo traçado da Curva da Morte, e incluiu no projeto do qual não estava. Isso são exemplos que a coletividade constrói, e principalmente quando tem deputados, vereadores, imbuído nesta causa, independente de partido, porque muitas vezes tinha de todos os partidos nas audiências públicas, buscando e todos imbuídos nesta busca da universidade. E tu sempre foi um dos timoneiros. Parabéns. Obrigado, vereador Amarante. Importante referendar. Todas as vezes que tu pôde, tu conseguiu também, tu acompanhou um parceirão de longa data e de causa, juntamente com os demais. Quero também fazer uma saudação e tem que registrar todo o trabalho da deputada federal Denise Pessoa, de Caxias do Sul, e também do deputado Pepe Vargas, que desde o começo estão conosco nessa luta. Então, acho que é importante, muitas vezes o parlamentar, o político, ele é criticado, ele tem que ser cobrado. Mas aqui nós temos um exemplo de 2 que trabalharam com muito afinco nessa questão e, claro, com articulação, com apoio. Nos próximos dias, eu acredito que vai ser anunciado o local. Há notícias extraoficiais, há bastidores que sinalizam um caminho. Mas, quando chegar isso, com certeza, nós vamos falar, nós vamos comentar. Mas eu quero aqui referendar a importância de uma universidade na nossa região. Não é apenas para o desenvolvimento econômico, pela prestação de serviços, pelo desenvolvimento da região só nesse sentido. Nós temos que olhar o principal, a educação. E quando eu falo educação, é a capacidade de discernimento, é o pensamento crítico, é a autonomia. E é assim que as cabeças pensantes desenvolvem o seu lugar, o seu município, o seu estado e o seu país. E só colheremos bons frutos. Então, a história está acontecendo e eu fico lisonjado de fazer parte dela. A universidade, com certeza, é um marco. E teve outras tantas pessoas que partiram já desta vida, que lutaram e não foi possível executar, acontecer, e hoje a gente está vendo. E é importante porque nós vamos ter muito próximo a nós. A nossa luta era por Farroupilha? Obviamente que era. Inclusive tem um terreno que caducou na legislação, na sua lei, essa semana que está lá. E eu quero aqui deixar o meu pedido que se utilize aquele espaço para interesse coletivo da população, para quem sabe uma futura área de lazer, uma área de convívio social, ou algo que possa ampliar até as próprias estruturas da FENAQUIF, de uma feira, algo que seja utilizado pelas pessoas, para as pessoas, né? Infelizmente a URGS não saiu, faltou empenho, faltou dedicação a algumas coisas, faltou investimento, enfim, são uma série de coisas. Mas no momento em que eu tive a certeza que o Parque Tecnológico Zenit não viria para Farroupilha, nós abraçamos essa causa e mergulhamos de cabeça. Fomos inúmeras viagens, inúmeras vezes tentativas, por quê? Porque acreditamos, não desistimos de jeito nenhum, porque é importante. Eu não vou cursar um curso na Universidade Federal, mas essa geração que está aqui, a próxima com certeza, e isso eu fico grato. E como diria Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A história está acontecendo e viva a Universidade Federal da Serra Gaúcha. Boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Abre mão.
Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.